Acho que já estamos ao vivo aí, né? Boa noite aí a todos. Já vi que tem uma galera aí já na sala. Só vou esperar um tempinho aí para ver se todo mundo conecta. O pessoal puder ir mandando aí no chat também se tá me ouvindo bem, se tá todo mundo me ouvindo. Beleza, estão ouvindo bem aí, né? Ó, tô falando aí já para vocês. Boa noite aí, pessoal que tá chegando. É... Tá bom, então. Boa noite, pessoal. Enquanto o pessoal vai entrando, já são 7h30. Começou agora, deixa eu dar mais um tempinho aí, que tem pessoal mandando mensagem aqui, e-mail, falando que tá conectando. Vou dar mais uns minutinhos aí para todo mundo se ajeitar. E aí eu já começo a me apresentar e a gente já vai para a palestra, então. Bacana, então, tem bastante gente entrando ainda já. Bom, vamos começando, para não perder muito tempo também, que eu sei que é feriado. O pessoal tá aproveitando aí, né? Meu nome é Eric, eu sou trader da Atom. A Atom, para quem não sabe, é uma mesa proprietária e a gente está numa missão de encontrar novos traders para vir fazer parte e operar o nosso capital. Para quem também não sabe, uma mesa proprietária ela faz operações no mercado usando o capital próprio da empresa. E os traders recebem uma comissão por operar esse patrimônio que a gente tem lá na empresa, ganham comissão de todos os lucros que eles efetuarem, né? Então, a gente vai lançar agora em novembro o nosso simulador. Quem ainda não conhece ou quer entender mais, entra lá no site para conhecer a Atom, que é www.atompar.com.br. E para o pessoal que está entrando no curso, o pessoal que está querendo tentar essa profissão de trader, eu tenho recebido muito e-mail do pessoal que está estudando já, o que eles devem usar, o que eles devem começar a estudar. Tape reading, que é um assunto que todo mundo está falando bastante hoje na internet. Você pode, se você procurar, você vai ver muita coisa sobre tape reading. Ou análise gráfica, que é o que você mais encontra, tem milhões de cursos que explica análise gráfica. E como que eu acho que é um assunto muito específico, eu decidi explicar um pouco como eu opero, como eu enxergo e qual que eu acho que tem mais vantagem para você conseguir ser bem sucedido como trader. Então vamos lá, eu vou primeiro, né? Deixa eu mudar aqui para minha tela para vocês conseguirem ver o que eu preparei. Vamos ver se apresenta aqui. Eu estou com um pouco de delay no meu retorno. Vamos ver se muda. Acho que já todos já estão vendo minha tela aí. Vamos ver. Beleza. E no final, só para lembrar aí, eu estou com
vendo o que vocês estão falando, aí no final eu vou responder pergunta de todo mundo, tá? Mas antecipadamente o simulador vai ser o da Nelogica, sim, já que estão perguntando ali no chat. Então vamos lá. Tape reading ou análise gráfica? Qual técnica usar? Antes da gente analisar qual técnica você vai usar você pode usar para montar a sua estratégia, eu queria falar um pouco como eu enxergo o mercado e como eu escolhi as técnicas que eu uso para operar. Para isso, a gente tem que conhecer um pouco quem são os players do mercado, quem são todos os traders que vão estar executando operações. Como eu enxergo isso? Existem dois players que são os mais importantes, dois tipos de players que são os mais importantes, que são o que eu chamo aí de big players, que são os grandes investidores, os fundos, os bancos, os mais conhecidos como price maker. E tem os pequenos, que eu separo como todos os day traders, os que não têm um capital talvez tão grande comparado a esses big players, certo? A grande diferença que eu separo os dois é que os grandes investidores, bancos, eles estão mais preocupados nas grandes oscilações do ativo que eles estão operando. Isso para mim é importante, principalmente porque eles não vão se afetar com pequenas oscilações de preço. Isso é muito importante a hora que a gente for selecionar a nossa estratégia. Porque se eles não se afetam com pequenas oscilações de preço, eles vão usar uma estratégia que é completamente diferente da nossa, que a gente não consegue aguentar uma oscilação muito grande de preço, a gente vai ser obrigado a estopar, virar a mão. Então esse vai ser o primeiro critério que eu uso para decidir qual técnica que eu vou usar e qual operação, qual estratégia que eu vou usar para montar minhas operações. Então, esse é importantíssimo que quando você vai operar, você tenha isso em mente. Tem os big players, que são os price makers, os caras que vão estar fazendo o mercado, e eles que vão, aqui no próximo, aqui, ó, os big players, eles que vão estar mandando no mercado. Eu coloquei ali uma frase que é: no mercado, tamanho é documento. Isso quer dizer o quê? É diferente daquela frase: tamanho não é documento? No mercado, sim. Tamanho é documento. Porque pra gente que é day trader e pequenos investidores, esses caras que vão estar mandando no mercado, esses caras que vão estar conseguindo fazer o preço ter essas pequenas oscilações e dar oportunidade pra gente. Então, isso é o principal foco que eu tenho quando eu vou operar. Qual que é o critério, então, que esses big players, os fundos, etc., usam para saber o que eles vão comprar e o que eles vão vender? Bom, eles não estão usando as mesmas técnicas que a gente, que são os day traders e os pequenos investidores. Eles estão olhando mais uma macroeconomia. Quais são os possíveis cenários que o ativo que eles vão operar quais os cenários futuros que esse ativo pode ter. Por exemplo, se você pegar e for operar dólar, esses fundos, os bancos, etc., eles são mais preocupados como estão as taxas de juros, qual o cenário mundial, quais são as mudanças políticas, se eles estão ou não fazendo hedge com algum outro ativo. Esses são os critérios que eles usam para saber se o ativo, o dólar no caso, está barato ou está caro, se eles têm que comprar ou se eles têm que vender. E a mesma coisa para as ações. Eles vão estar olhando mais qual que é as perspectivas da empresa, se a ação está barata, pela valorização da empresa, pelos relatórios que ela emitiu, etc. Então essa é a principal estratégia que os grandes investidores estão olhando para conseguir investir, certo? Sabendo disso, a gente consegue perceber que eles estão se movimentando mais no longo prazo, procurando mais grandes oscilações, mesmo porque eles usam lotes para entrar e sair das operações, lotes muito grandes, que eles precisam de mais tempo para entrar e sair de uma operação, diferente da gente, que são os pequenos players. Os lotes deles afetam muito o preço em pequenas oscilações quando eles começam uma operação. Eu estou falando para o dólar, no caso do dólar, quem opera dólar, que é o mercado que eu mais opero,
Então você vê um big player entrando, né? Eles vão conseguir oscilar esse preço de 2 pontos, às vezes 3, porque eles estão preocupados com muito mais ponto que isso. Não é esses 2, 3 pontos que vai fazer diferença para eles. Para a gente já faz. Nas ações a mesma coisa, às vezes eles não estão preocupados nem com os 10 centavos de oscilação. Dólar também, às vezes pode ser que até mais. Eu não vou ser muito criterioso em qual é essa pequena oscilação, mas o importante é saber que eles não estão preocupados com esses pequenos pontos e a gente está. Porque quem opera dólar, quem opera ações no day trade sabe que 5 pontos para trás, numa operação, a gente vai estopar, a gente vai mudar o nosso critério de operação. E não necessariamente eles vão estopar. Então essa é a principal separação que eu faço antes de eu começar a montar a minha estratégia. Estou vendo aqui o pessoal, tá todo mundo com imagem? Quem está com imagem? Vocês estão conseguindo enxergar minha tela? Só para interromper um pouquinho aqui, que eu estou vendo que algumas pessoas não estão conseguindo enxergar minha tela. Eu não estou mostrando o vídeo, estou mostrando só os slides, tá? Então, quem estiver vendo só os slides, é isso mesmo. Beleza, então. Estão vendo sim, já responderam ali, eu estou com um pouco de delay. Beleza. Então, continuando. Esse é o primeiro fator que eu tenho em mente. Esses grandes investidores, fundos, etc., os traders que têm muito volume, eles têm como foco grandes oscilações de preço, certo? E no outro lado tá a gente, os day traders, pequenos investidores, que eu considero que é o nosso foco, é entender como os grandes players estão se movimentando, a partir de qual preço eles podem querer se movimentar para a gente conseguir ganhar ou com o balanço do movimento deles ou no rastro que eles deixam, que indica um possível cenário futuro. Para mim, isso é o mais importante quando eu vou montar uma operação. Eu preciso saber o que os big players estão fazendo para eu conseguir projetar a minha estratégia. Porque eles não estão olhando, lembre-se, eles não estão olhando as mesmas coisas que a gente, pequenos players, estão olhando, certo? Que chega no critério de tudo isso, que é o meu foco para montar uma operação, é o metajogo. Quem não sabe o que é o metajogo, eu coloquei ali, de forma genérica, metajogo pode ser definido como qualquer estratégia, ação ou método utilizado em um jogo que vai além dos escopos da regra pré-estabelecida. Trata-se dos fatores externos que influenciam a disputa. No mercado, o que seria um metajogo? Seria a capacidade de entender o que cada player pode estar achando do valor de certo ativo baseado em diferentes análises. Isso é o crucial para você conseguir se dar bem, na minha opinião. Foi o que fez a virada para mim. Sabendo o que cada player pode estar achando sobre o valor de ativo, isso funciona para ações, funciona para dólar, índice, qualquer coisa que você for operar. Sabendo o que cada player pode estar achando, a gente consegue identificar quais seriam as possíveis estratégias que eles podem querer usar, e isso nos dá uma vantagem competitiva para a gente melhorar a nossa estratégia. Entendeu? Basicamente, se eu estou olhando, se eu sei como esses caras estão se movimentando, como esses big players podem querer se movimentar a partir da análise deles, eu consigo montar uma estratégia que eu tenho alguma vantagem de prever o movimento deles. Esse é o crucial. Então, tape reading ou análise técnica? Depende. A única coisa que eu vou querer encontrar é qual que facilita para mim enxergar o movimento dos grandes players, que é a grande conversa que está rolando na internet. Eu vejo bastante gente mandando e-mail querendo saber isso. Esse é o dependente da ferramenta que você for usar, você tem que ter esses critérios que eu falei em mente. Quem são os big players e como eles estão se movimentando. E aí a gente entra na questão mais importante de como eu identifico
como eu identifico o movimento desses big players? Então, se eu preciso identificar como esses big players, né, estão se movimentando, o que eu uso que deixa isso mais claro para mim? Quais ferramentas que estão disponíveis no mercado que eu possa conseguir enxergar os passos deles, certo? E aqui é o meu critério, aqui é o que eu uso, aqui é o que eu faço para montar a minha estratégia. Primeiro, eu olho o macro. Antes de começar qualquer operação, eu vou olhar qual é o cenário do ativo. Isso serve para ações, isso serve para índice, isso serve para dólar. Eu vou procurar ver qual que é o cenário do ativo, quais os indicadores que vai sair no dia que podem impactar diretamente o valor do ativo que eu vou operar. Quais são esses números? Quais são as notícias, o cenário político? Se for ações, qual o relatório de ganhos? Teve ou não teve notícia? Teve troca de CEO? Não teve troca de CEO? Isso vai ser, eu coloquei até aqui no slide, eu sei que vocês estão com um pouco de delay aí, talvez ainda não tenha virado o slide para vocês. Isso, para mim, o macro, é a maior das forças. Por isso que eu coloco ele como um primeiro critério, porque ele pode anular todas as outras análises que eu fizer. Vou dar um exemplo. Se você estiver operando uma ação, esperando ela tá vindo numa alta e ela quer romper uma máxima, e sai uma notícia negativa, ou tem um relatório para sair dessa empresa, e esse relatório é muito negativo. Isso vai afetar e pode mudar completamente o cenário daquela ação, do valor daquela ação, independente de qual for Calma aí, tô mandando mensagem aqui que caiu. Vocês estão com a imagem ainda? Tá todo mundo com a imagem? Por favor, manda no chat aí só para confirmar que estão me mandando aqui que algumas pessoas. Vamos esperar o pessoal confirmar ali que está todo mundo com imagem. Sim, sim, ótimo, beleza, beleza. Então acho que quem está com problema aí eu peço para reiniciar e se tiver continuando o problema, vai ter a gravação, vocês podem assistir depois. Só para não perder o raciocínio, vamos voltar lá. Então eu me baseio no macro. Quem opera dólar sabe disso, que tem que olhar se tem payroll, quais são as expectativas, principalmente no dólar ultimamente, qual é o cenário político que está rolando, qual que é a pressão, isso influencia muito nos big players, eles estão olhando, eles podem estar ou não entrar em pânico, se sair alguma notícia de o Levi saiu, etc. Isso afeta as ações, isso afeta tudo. Então esse vai ser o meu foco antes de montar qualquer estratégia, antes de eu começar a operar o meu dia. Qual que é o macro do cenário que eu estou operando? Eu indico para vocês sempre olharem o macro. E segundo, para quem está enviando aí pergunta, para ver o macro, acessem a agenda do dia, vejam nos sites que indicam todos quais são os indicadores de número, os números, etc., que tem para sair no dia. Em segundo lugar, eu uso análise gráfica. Eu uso análise gráfica. O que eu monto? O que eu preciso da análise gráfica? Eu quero saber quais são os pontos que o ativo que eu estou operando ainda não atingiu, ou quais são os pontos que eu consigo identificar que teve mais briga, que teve mais... Quais são as faixas de preço que ele ficou mais tempo. Isso é muito importante para eu conseguir imaginar aonde está a posição dos players ao longo do tempo. Para saber como que os outros investidores estão olhando aquele ativo. Toda vez que ele chegar em certo valor, eu sei que pode gerar pânico, pode gerar estresse, pode atrair a atenção de grandes players. E principalmente, análise gráfica, olhada num espectro grande, lógico que eu sempre olho o diário, eu abro o gráfico toda manhã junto com os outros traders da Atom, a gente olha
dos ativos que a gente vai operar, principalmente o dólar, a gente olha no diário quais são os valores que o dólar fazia muito tempo que não atingia, ou os pontos que ele ficou mais tempo em conflito, porque isso me dá uma ideia de aonde está a posição dos players grandes e aonde eles podem entrar ou não em pânico. Porque concorda comigo, se eu souber esses pontos, duas situações vai acontecer. Se o dólar chegar nesse ponto, ou se é um papel, uma ação chegar naquele ponto que eu olhei, ou esses grandes players vão querer adicionar, os grandes players que estão ganhando dinheiro com isso, vão querer comprar mais e adicionar a posição deles, se for no caso os comprados, ou eles vão ter que estopar em algum momento. Independente se ele está ou não fazendo hedge, se ele estiver fazendo hedge, ele provavelmente vai ter que decidir se ele vai ampliar o hedge dele ou não. Então eu marco isso no gráfico, eu olho isso, eu presto atenção nisso para saber onde estão os conflitos, aonde o dólar nunca atingiu os pontos, e fico atento sempre que o ativo que eu estiver operando chegar próximo desses pontos ou entrar nessas faixas que eu chamo faixas de conflito. Porque existe uma máxima que o gráfico mostra para gente, independente do tempo que você usar, o tempo gráfico que você usar, diário, mensal, semanal, intraday, os comprados e os vendidos, os grandes players, eles sempre vão ficar brigando para achar os preços que eles concordam que é bom ou não para eles. E esses preços, eles podem ficar adicionando ou tirando lotes sem nenhuma preocupação, eu diria, porque está dentro do critério que eles avaliaram se é o dólar, dentro do critério que eles conseguem se manter sem perder dinheiro, certo? A partir, se um dos lados, os comprados ou os vendidos, consegue fazer o dólar subir ou o ativo subir para algum dos lados, eles vão ter que trocar a estratégia dele. Olhando o macro, eles vão falar, bom, se o dólar está subindo tanto assim, eu preciso, os vendidos, ou eles vão ter que se proteger comprando outro ativo, ou vender mais dólar e comprar outros ativos para fazer hedge, ou eles vão ter que começar a comprar também para estopar a posição deles. E é nesses movimentos que vai importar para a gente no day trade. E eu uso análise gráfica para tentar achar aonde esses caras estão se posicionando, aonde estão os preços que vai chamar a atenção, aonde vai chamar a atenção desses big players. Isso o gráfico mostra. Isso o gráfico mostra não só no intraday, eu olho mensal, se for necessário. Se o ativo estiver muito estressado, eu preciso recorrer a pontos lá atrás. Eu preciso olhar isso. E ele é mais forte que as outras etapas, por isso que eu olho a análise gráfica como minha segunda análise. Logo abaixo da macro, de eu saber qual é o cenário do ativo, eu já olho a análise gráfica, para saber exatamente esses pontos. E depois eu começo já a focar um pouco mais, já começo como dar um zoom na minha operação e começo a olhar mais o que eu chamo de price action, que seria mais um movimento dos candles. Seria mais um movimento que está acontecendo no ativo que eu estou operando. O que eu procuro entender quando eu olho price action, quando eu tenho meu gráfico aberto na tela, é tentar identificar como esses grandes players estão se movimentando. E dependendo de como eles se movimentam, geram padrões no mercado. Que é os padrões que, se vocês estudarem ou verem nos nossos cursos, ou é um assunto muito corriqueiro na internet, que vocês vão ver os padrões de martelo invertido, martelo, etc. Mas isso, para mim, está mostrando qual que é o pensamento desses big players sobre aquele valor. Principalmente, eu olho para tentar identificar quanto convicto eles estão sobre o valor que eles estão operando. Isso o price action mostra para a gente. Se eu tenho certos padrões de reversão, eu sei o que o mercado pode estar achando daquele valor. Se eu sei que eu olho muito assim, qual o tamanho desses candles? Eles estão indecisos? Eles não estão indecisos? Está tendo muita briga naquela faixa de preço? Como que esses players estão se movimentando e como eu posso tirar vantagem disso?
E o Price Action me mostra isso. É muito normal a gente conseguir identificar os padrões no Price Action e saber para onde pode ser os próximos 2, 3 ticks do ativo que eu estou operando. Isso é muito fácil olhando para esse action. Então é uma análise que eu faço, é uma análise que eu tenho antes de efetuar a minha operação. Eu consigo entender qual... Calma aí que travou aqui a tela. Qual o humor dos players baseado na movimentação deles. Se eles estão em pânico, se eles não estão em pânico, se eles estão precisando comprar mais, se eles não estão precisando comprar mais, se eles estão precisando estopar, se eles estão querendo armar alguma coisa para comprar melhor ou vender melhor. Isso tudo dá para ver pelo Price Action. E depois eu dou um zoom maior ainda, e entro no Tape Region, que é olhar o book e as ordens estão sendo executadas no Times and Trade. Eu vejo muita gente mandando e-mail para mim, mas tem muito blefe, isso tem muito robô, não dá para ler. Você tem que saber o que você quer enxergar quando você olha o book. Ele não é uma estratégia tão fixa, igual você fazer uma operação olhando só um gráfico, que você fala, bom, aqui é um rompimento, ou aqui é uma reversão, que você sabe, bom, se aqui é um rompimento, passou desse valor eu compro. Ou, no caso, quem usa a média, eu falo, acima da média eu compro. O book, ele é um pouco mais subjetivo. Lá, eu procuro ver, quando, por exemplo, chega num rompimento, quem é o player que está querendo fazer aquele rompimento? Qual é a força de agressão dos lotes dele? Como ele colocou esses lotes? Ele deixou na cara? Ele quis mostrar para todo mundo que ele está comprando? Ele comprou o ativo, todo mundo vendo mesmo, sem precisar esconder, sem precisar fazer blefe na outra ponta? Quanto agressivo ele está? Qual o tamanho desses lotes? Porque isso vai me dizer qual é a convicção da operação dele. Ou até, que é muito normal, eu vou dar um exemplo aqui, você está numa operação, você sabe que o dólar está subindo para um rompimento. Tem um rompimento ali, eu olhei na análise gráfica, fazia tempo que o dólar não atingia aquele valor e está chegando até lá. E eu olho, quem está vindo comprando é o player X, um big player. E ele vem comprando, vem comprando, vem comprando. A hora que chega perto desse rompimento, ele taca todos os lotes na tela para todo mundo enxergar isso, para todo mundo ver, e ele faz esse rompimento. E nesse exato momento que ele faz esse rompimento, ele já aparece na outra ponta vendendo o dobro do que ele tinha comprado. O que isso me diz? O que isso me diz? Isso me mostra que ele pode estar querendo armar uma posição para ele vender melhor do que ele estava. Porque ele sabe que se o dólar chegar acima daquele preço, muita gente vai começar a comprar. E se ele é um cara que precisa vender, ele vai armar para todo mundo querer comprar, para ele conseguir ter liquidez para vender os milhões de lotes que talvez ele queira, milhões é um exagero, mas todos os lotes que ele precise vender, que ele tem na mão. E isso o book me mostra. Pela agressão, pelo jeito que ele andou, quem ele montou, como ele montou, qual foi a força dos lotes na reversão quando houve esse rompimento, quem que apareceu vendendo, se ele foi discreto ou não foi discreto, se foi só um rompimento feito por robô, por balanço do robô, sem muitos lotes, sem muita agressão. Como foi essa movimentação? Foi rápida? Foi devagar? E o problema do book e do Times and Trades, que eu vejo quando eu converso com o pessoal, é que ele é o mais difícil de interpretar. Mas é basicamente porque as pessoas procuram olhar coisas erradas e compram e vendem a qualquer tique. É lógico que com os robôs, algumas das estratégias que era você viu um grande player comprando, compra na frente que o preço vai subir, isso não funciona, não é mais tão simples assim, que eles sabem que existem robôs fazendo isso, e as pessoas que olham o book podem querer fazer isso, os big players sabem que existe essa possibilidade, então ele pode querer esconder os lotes dele, pode querer esconder,
Mas se a gente conseguir interpretar como é essa movimentação e quais são os padrões, igual a gente olha os padrões que existem na análise gráfica, no movimentação dos candles, existem os padrões também do book para cada ativo. Para cada ativo. Se conseguir entender essas movimentações, a gente tem uma vantagem gigantesca. É como um olhar microscópico sobre a nossa análise gráfica. É um olhar microscópico sobre o nosso price action. Eu estou olhando o que está acontecendo na hora. Se é um rompimento, eu vejo o comprador. Em seguida eu já vejo surgindo um monte de vendedor com dobro de lote que não tinha na tela, empurrando o preço para baixo e vendendo em cima de todos os lotes daquele comprador e querendo empurrar o preço para baixo. Eu não preciso esperar o price action me mostrar que vai formar um candle de reversão. Eu não preciso esperar a análise gráfica me mostrar que vai voltar para a média. Eu vi isso acontecer. Eu vi que existia uma força contrária na hora do rompimento. É isso que eu procuro ver. Como é a agressão. Lembre-se disso, porque eu acho que o book é uma coisa muito mística ainda, que todo mundo que está começando ainda não consegue usar direito, fica procurando e acaba sendo abalado pela movimentação dos robôs em si, que às vezes não querem dizer nada, só estão seguindo o fluxo desses grandes players. Se entra lote e os robôs entram na frente, ou tira, ou põe, e não acaba não mudando muito. Mas se você souber o que olhar, você vai encontrar bastante coisa. Quem são, às vezes, entra algumas corretoras que normalmente não operam certos ativos, aquilo dá uma vantagem. Se ela entra com um lote muito grande, uma corretora que quase nunca vejo em certos ativos, por isso é importante você escolher um ativo e operar bastante ele, bastante, só aquele ativo, se focar em operar um ativo, para você conhecer os padrões, tanto da análise gráfica, price action, principalmente do book, para você saber quem são os players que estão ativos dia a dia naquele ativo que a gente está operando. E você vê uma corretora que nunca opera aparecendo com os lotes gigantes, aquele lote é verdadeiro, às vezes te dá uma vantagem aí sim de você conseguir comprar na frente, porque ele vai subir, ele precisa executar aquela ordem, ele vai subir. Mas se você não conhece, se você não está olhando o book, você não vai entender aquela movimentação. Você não sabe de onde ela originou. E o book mostra de onde ela originou. Qual o ponto exato que começou a aparecer os players. Aonde que os big players falaram, opa, a partir daqui eu preciso ou executar meu loss, ou eu preciso comprar mais porque eu estou ganhando, minha posição está dando certo. E eles vão comprar. E a gente ganha nessa movimentação. E por último, é o que eu chamo de intuição. É você conseguir juntar toda a análise macro, a gráfica, a movimentação dos candles, o book, e tirar uma conclusão rápida sobre aquilo para tomar uma decisão. Se eu consigo, a intuição, eu lembro que eu conversei com bastante traders de fora, nas minhas pesquisas, etc. E quando eu também comecei, eu queria saber como que os americanos, que é um mercado muito mais consolidado, operava, e um cara que trabalha numa mesa proprietária, um dono de uma mesa proprietária americana muito grande, me falou uma coisa muito interessante, que ele chegava para os traders deles, durante o dia de operações, no meio do pânico ali, que todo mundo operando, ele chegava, o que você está operando? Por que você entrou nessa operação? Os traders que respondiam para ele, que apenas sentiram que era para entrar na operação, e não tinha uma estratégia muito firme, não tinha esses outros pontos do macro, análise gráfica, price action, e se baseavam só na intuição, perdiam com mais frequência. Mas os que tinham intuição e sabiam descrever o que eles olharam no macro, análise gráfica, price action e book, ganhavam quase sempre, eram os maiores vencedores. Isso eu achei muito interessante, porque eu vejo muita gente olhando o gráfico subindo e acho que vai continuar subindo. Eu acho que vai subir. Olhou um gráfico subindo, o preço oscilando para cima, eu compro. Mas a intuição é algo que você precisa treinar bastante. É algo que o seu olho bate no gráfico, no book, em questão de segundos reconhece um padrão. Reconhece um padrão. E sabe como que pode como que os grandes players podem estar pensando. Então, o que eu quero com esses 5 itens e por que eu uso tudo? Porque eu quero saber o que todos os players estão pensando.
Eu não estou preocupado em si, eu não vou comprar simplesmente porque rompeu uma máxima, eu não vou vender porque simplesmente perdeu uma mínima, ou porque a média cruzou, porque o EFR, o indicador EFR acusou que está oversold, etc. Eu quero saber o que o mercado todo pode estar olhando e achando daquele preço, aonde, a partir da onde que eles vão querer estopar e a partir da onde que eles vão entrar em pânico e querer comprar. Então, essa intuição que eu digo é algo que vem da experiência, de você olhar e saber, bom, a partir daqui eu sei que os caras vão ficar loucos para comprar. E pode surgir um big player que está querendo vender, que já mostrou que tem querendo vender, e vai pegar todo mundo que está querendo comprar, vai arrastar o preço até lá para atrair os compradores, e a hora que atrair ele tem o dobro de lote e vai conseguir vender. Ou ele vai entrar comprando mais, porque o preço dele vai entrar. Essa é a intuição eu quero conseguir entender quando eu olhar todos esses itens e saber qual que é a estratégia que eles vão poder usar. Eu opero muito dólar, então eu sempre olho, começo o dia vendo a agenda. E eu vejo também as notícias para saber se existe um pânico ou não no ar, se sai alguma coisa, por exemplo, essa semana teve o do Levi, eu sabia que existia aquele pânico, então qualquer possível, o pessimismo está muito grande, então o cenário macro é o quê? As condições para ficar vendido no dólar pode ser perigoso, pode ser que os macros estejam, os grandes players podem estar preocupados em deixar uma operação de venda no dólar. Mas a partir de que ponto isso afeta eles? A partir de que ponto eles não vão estopar com 2, para quem opera dólar sabe, eles não vão estopar com 2, 3 pontos, eles não vão, às vezes eles estopam com 5, com 10, às vezes ele aumenta a venda se ele está vendido, mas existe até um momento que os outros players que estão comprado vão querer comprar mais, e talvez ele tenha que reduzir a posição. E se ele criar esse movimento, me dá uma grande oportunidade de ganhar dinheiro. Por isso que a minha estratégia ela não é tão fixa igual um robô, não é simplesmente, cruzou a média, eu compro. Depende. Como que está a movimentação, como está o sentimento no ar do dia e como que está a movimentação do preço. Esse é o mais importante de enxergar. É conseguir prever e aí entra naquilo que eu falei do macro, do meta-jogo, que é de você saber olhar, bom, então uma coisa que eu olho muito quando eu quero pegar poucos pontos no dólar é assim, eu sei que tem um ponto ali que isso atrai muito pequenos, os day traders, os que precisam de pequenos, e eles vão querer abrir uma posição vendendo, por exemplo. E eu sei que onde está o stop deles. A partir do momento que um grande player consegue identificar a mesma coisa que eu é quase certeza que eu sei, bom, ele vai levar até lá, porque o stop de todos os pequenininhos tá ali, e ele vai fazer o que a gente chama de squeeze, vai squeezar todos os pequenos, que não aguentam muito pontos para trás da posição, vão obrigar todo mundo a estopar, a hora que todo mundo decide, puta, não aguento mais, tô perdendo muito. A hora que todo mundo decide estopar, ele vai vir e aumentar a posição dele, vai estar bem melhor vendido, ou bem melhor comprado do que ele estava antes. E eu tento entrar nessa operação com o grande, porque eu sei, puta, ali tá o stop de todo mundo. É ali que tá o stop da galera, é ali que vai dar o balanço e eu vou conseguir pegar 2 pontos no dólar, é ali que vai gerar uma grande oportunidade, que o volume vai estar gigante. É isso que vocês têm que olhar, é isso que eu olho, é isso que eu procuro olhar quando eu estou operando. O que a galera tá pensando? Onde eu colocaria? Se eu fosse um big player, onde eu colocaria o meu stop? A partir de qual ponto que eu mudaria minha cabeça? Ou a partir de qual ponto eu entraria? Bom, agora entrou em tendência. Agora entrou em tendência, eu posso comprar mais. Não é simplesmente olhar o gráfico, ver um monte de candle subindo e falar, bom, eu vou comprar agora. Porque se eu comprar e o dólar voltar a 5 pontos antes de continuar subindo, eu vou ser estopado, mesmo que ele suba depois. Então eu preciso saber exatamente onde eu coloco, aonde que pode voltar o suficiente para as pessoas acharem, bom, acabou de subir, agora vai começar a cair. E a hora que todo mundo pensar, bom, agora vai começar a cair, começar a colocar os lotes de venda, é aí que eu acho que tem que entrar. Porque eles vão dar liquidez para a gente tentar comprando em cima deles. É aí que os grandes players, que têm muito capital, vão achar uma boa oportunidade para comprar, porque os pequenininhos vai dar liquidez para eles saírem, para eles entrarem com os lotes grandes deles. É isso que a gente procura. Então,
basicamente que eu me empolgo aqui, senão eu vou falando muito, o que eu acho? Que as vantagens, qual usar? Tape reading ou análise gráfica? Os dois, usa tudo. Basicamente, eu levei todo esse tempo para falar que eu acho que um cara que opera macro, se ele souber usar análise técnica, ajuda a melhorar a precisão de entrada e saída dele. Ele consegue executar o lote grande que ele tem para segurar dias ou meses, às vezes se posicionar melhor no intraday, se ele souber usar as outras análises, tape reading, macro. Tanto para os analistas, que os analistas, eu vejo muito analistas falando mal do tape reading, os analistas gráficos, né? Mas o tape reading mostra bastante coisa pra gente, ele indica a força e o movimento de cada player individualmente e ajuda a gente a prever certos acontecimentos, como eu citei no exemplo lá, certo? A gente prevê, ou ver acontecer até melhor, certos padrões gráficos. E, lógico, quem usa tape reading também fala, não vou usar análise gráfica funciona. Eu acho que funciona. Eu acho que funciona e tudo aquilo que eu falei para vocês ajuda o cara que usa tape reading a melhorar as operações dele, às vezes achar melhor uma tendência. Quem usa muito tape reading acaba entrando e saindo muito. E se ele olhasse o gráfico, talvez ele poderia perceber pelo price action ou pelos alguns padrões que o ativo pode estar entrando numa tendência. Entendeu? Eu queria agradecer a todo mundo aí que se esforçou para entrar e participar ao vivo no feriado. Eu sei que não é fácil aí para o pessoal que está descansando, mas obrigado a todo mundo. Deixar de novo o convite para conhecer a Atom. Tem tanto a parte educacional, onde tem os cursos, quem ainda não está participando dos nossos cursos, que a gente também vai lançar um monte de parceria com outras empresas educacionais para agregar aos nossos cursos. Então entra lá, se inscreve. Quem também comprar o curso, que ainda não comprou e comprar o curso agora, vai ter desconto em novembro, quando a gente lançar o simulador. E só para quem não pegou no começo, o nosso simulador vai estar disponível em novembro. O nosso simulador a gente vai usar para avaliar os traders, as operações deles, as estratégias deles, para saber se eles são rentáveis ou não, e trazer eles para operar com a gente, no time da Atom. E daí, se você conseguir passar nos desafios do simulador, conseguir cumprir as metas, você vai ser convidado a operar o dinheiro real da Atom e ganhar uma comissão, ganhar uma participação dos lucros que você efetuar. Então, quem ainda não conhece a Atom também, tá aí o site atompar.com.br, entra lá. E se alguém tiver alguma dúvida também, pode mandar no chat aí, deixa eu ver se alguém mandou alguma coisa que eu ainda não olhei. Acho que tá tranquilo. Mas quem vai assistir a gravação também está assistindo essa gravação, tá aí meu e-mail, eric.geiger@atompar.com.br. Manda aí pra gente, manda aí um e-mail para mim. Isso eu queria só deixar claro para quem é analista, para quem usa tape reading, para quem é investidor, etc. Essa foi a minha análise, esse é o jeito que eu opero, esse é o jeito que eu vi a maioria dos traders bem-sucedidos operar e fui agregando ao meu estilo de operar. E estou aberto a conversas, discussões e tudo que vocês quiserem agregar aí ao meu operacional e eu puder ajudar a operar com vocês, por favor, eu troco e-mail com um monte de gente, ou no Skype, etc., sobre como a gente pode melhorar nossas estratégias juntos aí. Tá aí meu e-mail então de novo, eric.geiger@atompar.com.br. Obrigado e espero o e-mail de vocês aí. Boa noite, pessoal.